Vídeo 101. Se você está assistindo o 101, espero que tenha assistido o vídeo 100. O vídeo 100 foi uma homenagem a Lisboa e a Portugal. Esta música, Lisboa, Menina e Moça, eu descobri já aqui agora, nesses últimos tempos, pesquisando sobre Portugal, sobre Lisboa, e eu cheguei até esta música, E esta música eu queria colocar no vídeo 100 para comemorar, comemorar o número 100 vídeos. E é dentro daquela linha que eu disse para vocês que eu iria postar outros vídeos que não fossem só a minha história, e sim que fossem referentes aos assuntos a Lisboa, a Portugal. E esta música é uma das músicas que mais me traz as lembranças de tudo isso que eu conto para vocês. A música fala da Graça, do Bairro Alto, dos pombos, tudo que nós temos de belo em Lisboa. Esta música, de uma maneira ou outra, nos mostra. Então, espero que vocês tenham curtido, como eu sempre curto, esta música. Voltando então ao vídeo 99, eu contava para vocês que eu subo uma noite a Damasceno Monteiro, completamente bêbado, como sempre, a pé, tropeçando, trocando as pernas, me segurando naquelas paredes que vocês veem no link, me segurando nos carros, mas completamente bêbado. E daqui a pouco eu encontro um cachorro preto, enorme, na minha frente. E Lisboa não tinha cachorros soltos nas ruas, não tinha. Os cachorros que existiam eram cachorros com donos, Se via muito cachorro com dono, passeando nas ruas com os donos. Mas cachorros, como existe aqui no Brasil, vira-latas, soltos, abandonados, não existia, Eu não me recordo, assim, com certeza deveria existir, Mas assim, não é uma lembrança que eu tenho viva de cachorros soltos nas ruas, sem os donos, eu não tenho. Tanto é que essa história me marcou já desde aquela época. E aquele cachorro negro eu nunca tinha visto ali pela Damasceno Monteiro. Nunca tinha visto ele com nenhum dono. Provavelmente ele tinha algum dono por ali. Mas tudo isso eu coloco porque interpretações são interpretações, Se fosse o Paulo Coelho contando para vocês, ele diria, como disse no Diário de um Mago, que era o diabo. Era o diabo e ele cruzou com o diabo e aquele cachorro tinha os olhos do diabo. E eu até vou contar para vocês, o Paulo Coelho nunca viu o diabo. Porque se o Paulo Coelho tivesse visto o diabo, ele não diria que um cachorro era o diabo. E eu até conto para vocês porque eu já vi o diabo. E vocês não queiram ver o diabo. Mas também não vamos falar de histórias de deuses e de diabos aqui. Talvez mais lá para frente a gente fale. Mas também essa história de Deus e diabo, isso aí é só para ilustrar. Não vamos nos perder em religiões, em comentários desse tipo que nem vale a pena. Eu estou contando porque realmente a impressão que dava era que aquele cachorro era o diabo.
Isso sim, a impressão, né? Porque o cachorro me olhou com os olhos ferozes, né? Mostrou os dentes ferozmente, né? E eu bêbado, completamente bêbado, eu pensei, não, eu faço que vou para cima dele e ele vai correr de mim, né? E o cachorro se postou bem na minha frente e eu pensei, não, ele vai ter medo de mim, né? E quando eu fiz menção de avançar sobre ele, a história mudou, né? Ele simplesmente avançou sobre mim, né? Bêbado não tem, né, pensamentos muito lúcidos, não tem reflexos muito rápidos, né? Mas eu confesso para vocês que eu nunca pensei em agir tão rápido. A primeira coisa que eu vi foi um furgão, uma carrinha, né? E um daqueles furgões que eu dirigia, aqueles furgões enormes, né? Só que quem conhece um furgão sabe que aquilo não tem por onde subir, né? E eu confesso para vocês que completamente bêbado, eu escalei um furgão daqueles, não sei como, não me pergunte. E em segundos eu estava no teto do furgão. E o cachorro ficou em volta, rosnando, latindo, querendo me pegar, né? E eu completamente bêbado, apavorado, eu pensei, como que eu consegui subir aqui, né? Mas a questão não era como eu tinha conseguido subir, a questão era como eu iria descer, né? Porque o cachorro não saía dali, né? E eu lembro que eu fiquei um bom tempo em cima daquele furgão, até o cachorro desistir e ir embora. Então, até o diabo ir embora e me deixar em paz, né? E esta é mais uma das histórias que aconteceu ali na Damasceno Monteiro, né? Nessa rua do link do nosso amigo Carlos Nabeiro, que está no vídeo 93, e eu acharia muito interessante que vocês abrissem o link, né? E ali mesmo eu fiz comentários a ele, e ele já colocou outro link, né? Então ali naqueles comentários existem dois links, vocês prestem atenção. Porque o outro link que ele me deixou foi da fronteira Badajoz-Elvas, né? A fronteira que eu atravessei, então, vindo da Espanha, de Madrid, de carona, pela estrada, atravessando toda a Espanha, né? E Portugal, até chegar em Lisboa, no início da minha viagem, né? E até eu coloquei ali nos comentários a ele, que, se eu não me engano, uma das primeiras cidades que aparecem à direita ali, na metade do caminho para Madrid, de volta então para trás, é Talavera de la Reina, né? E Talavera de la Reina, eu acredito que foi uma das cidades que nós tivemos que atravessar a pé, carregando as mochilas, um sol escaldante, e eu lembro que ali eu pedi para morrer, né? Porque eu não aguentava carregar mais um passo a mochila e atravessar toda a cidade a pé. Então são memórias, né? Que os nossos amigos deixam links, e seria interessante que vocês abrissem também aquele link que mostra a fronteira Badajoz-Elvas, né? E leiam os comentários que vocês vão achar muito interessantes, né? Bom, tudo isso, né, eu tenho que às vezes consertar um pouco a história para vocês não se perderem, né? Que eu comecei hoje gravando dizendo que se eu tivesse visto o link, então, né, do nosso amigo Carlos Nabeiro no vídeo 93, eu não teria começado direto 94, 95, 96 e 97, né? Porque no vídeo 94, que eu comecei a gravar naquele dia, eu falava de coincidência. O que seria coincidência, né? Eu disse para vocês que já tinha sido muita coincidência antes, um período antes, quando o Leon quis mandar umas cartas através do tal de Ademir
e nós fomos no apartamento dele e era em Telheira Sul, né, arredores de Lisboa. A coincidência maior foi que ele conhecia o Ademir, morava próximo a uma ex-namorada minha, a Lara, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil, né. Aquilo era uma coincidência, né, tu tá lá do outro lado do mundo, né, tá na Europa lá, 10 mil quilômetros de casa e o cara conhece a tua ex-namorada no Brasil, né. Aquilo era uma coincidência enorme, né. Daí o vídeo 93 eu abro, o vídeo 94 eu abro dizendo que a coincidência das coincidências foi que eu peguei um endereço de apartamento que eu estava atrás para me mudar, né, numa faculdade, e o endereço é neste mesmo apartamento, né. Então aquele vídeo 94 eu falei que na minha vida acontecem coincidências que fogem um pouco, né, muita coincidência. E eu fui cair no mesmo apartamento em Telheira Sul, né. E é por isso que hoje eu volto aqui iniciando essa sequência de vídeos que eu estou fazendo agora, né. O 98, 99, o 100 que foi um presente, né, e este agora o 101, dizendo para vocês que no vídeo 93 que o nosso amigo Carlos Nabeiro colocou o link, vocês querem coincidência maior que essa? Uma pessoa que nunca me viu, que não sabe nada da minha vida, a não ser essas coisas que eu estou contando aqui nos vídeos, né? E ele me presenteia com um link e nos comentários ele ainda disse, olha, não sabia em que altura tu morava da rua, eu peguei mais ou menos o meio da Damasceno Monteiro e abri o link ali, né? E ele não abre o link na frente do prédio que eu morava. Isso é muita coincidência. Se vocês forem pensar o que é coincidência na vida das pessoas, eu digo, é muita coincidência. E a minha vida sempre teve essas coincidências que fogem à razão, né? Tudo isso eu acho que eu esclareci bem, né? E não queria que vocês ficassem com dúvidas nenhuma, né? E qualquer dúvida também, né? Entrem aí nos comentários e me digam qual é a dúvida de vocês, né? Agora, eu tive que adaptar esses últimos vídeos e colocar os assuntos em ordem, né, para vocês não se perderem. Eu já estava morando no apartamento em Telheira Sul, que eu tinha me mudado com o Alan, né, aquele que era meu colega do Boticário, né. E eu não estava parando no apartamento porque eu estava viajando muito, era época de final de ano, era dezembro, tinha chegado aquela importação do Brasil, nós estávamos despachando os pedidos, né? Eu estava numa correria tremenda, viajando dia e noite, né? Então eu praticamente nem dormia em Lisboa, né? Que era uma coisa que eu estava lamentando, né? Eu queria curtir o meu apartamento novo, né, a casa nova, então, e eu não podia curtir, né? E a chuva não parava ainda em Portugal, então vocês imaginem que eu já estou falando de meses de chuva, eu não estou falando de uma semana, de uma quinzena, de um mês de chuva, eu estou falando de meses de chuva. O frio já estava bem forte, ali no início de dezembro o frio já estava bem forte. E eu já estava numa tristeza quando entrava essa época de Natal, né, festas de final de ano. Eu pensava na minha família no Brasil e eu já estava praticamente desesperado e deprimido, né? A falta de ver sol, né, de só chuva, chuva, todos os acontecimentos que vinham sempre se acumulando, né? As cartas que chegavam do Brasil trazendo notícias terríveis dessa minha ex-família, né? Tudo me deixava, e as festas de final de ano, tudo me deixava muito triste, né? E uma das coisas que completava a tristeza, né? Se vocês não recordam, o segundo turno daquelas eleições presidenciais foi no meio de dezembro, né? Daquele ano de 1989. E claro, o Collor de Mello se elegia presidente do Brasil, né? E ali aquilo dava uma dimensão
que as coisas no Brasil seriam terríveis, né? Encerro aqui, valeu!